estarmos juntos de vocês, pessoas assim que têm a liderança das paróquias, que foram de confiança dos padres, para exercer assim, esse ministério fundamental da igreja. Então nós vamos acompanhar ali no PowerPoint, né, o esquema, para nós não nos perdermos também durante a apresentação. Então nós temos aí, né, em primeiro lugar, que nós vamos apresentar um contexto histórico da nova evangelização, de todo o trabalho evangelizador da igreja, que a igreja se reveste hoje desse espírito, né, de evangelização. E é importante que nós saibamos a história, porque quem não tem a história presente não tem futuro. E nós só crescemos a partir daquilo que somos. É importante lembrar, né, que nós estamos dentro da igreja que tem uma história, que tem um contexto histórico, que nós devemos inserir esse contexto histórico para a partir daí crescer. Né? Todo mundo cresce a partir daquilo que já é. Se desconhecemos aquilo que somos, como é que nós podemos crescer? Então nós vamos pegar o contexto histórico, né, partindo do Concílio Vaticano II. Todos sabem que o Concílio Vaticano II foi um marco profundo da igreja. Eu me lembro assim de Dom Veloso, que quando houve assim uma certa confusão assim na igreja, aí um seminarista pegou e falou assim: Dom Veloso, não é tempo de fazer o Concílio Vaticano III? Aí Dom Veloso, nós nem aprendemos o Concílio Vaticano II, como é que nós vamos aprender o Concílio Vaticano III? Como é que nós vamos fazer o Concílio Vaticano III? Então, a realidade, né, de Concílio Vaticano II, que tem duas palavras que são assim muito fortes, né, que nós podemos assim identificar o Concílio Vaticano II. É adicionamento, que significa atualização, né? Quer dizer, a igreja precisa entrar no contexto do mundo, e diálogo com as culturas, diálogo com as novas mentalidades, para que nós possamos evangelizar com eficácia. E São João 23, né? São João 23 surpreende o Papa Francisco, né? Porque é um bispo, é um cardeal que foi eleito já idoso, e o pessoal falou assim, né, vamos colocar um cardeal de transição para que a igreja possa então se definir melhor. E realmente ele surpreendeu porque inaugurou o Concílio Vaticano II. E nós temos assim a graça de termos hoje também o Papa Francisco, que também já idoso, né, tem todo o espírito jovial de uma renovação que ele quer assim, que seja implantada na igreja. Então nós podemos assim agradecer profundamente a Deus. E uma coisa que me chamou muita atenção quando entrei no seminário foi um contato com a Evangelho Anunciante, né? Que nós temos aqui o livrinho aqui que eu tinha lá como seminarista. Eu fiquei surpreso quando li essa carta do Papa Paulo VI, né? Eu acho que deveria ser um livro também de cabeceira de todo missionário, porque comemorando os 10 anos do Concílio Vaticano II, ele lançou essa carta, dia 8 de dezembro de 1975. Ele lançou essa carta do Concílio Vaticano II, 10 anos, que comemorou, né, o Concílio Vaticano II, mas estava assim um ardor novo. Eu me lembro assim, quando eu li essa carta, eu falei, nossa Senhora, né? É o Evangelho vivo presente no meio de nós. É a igreja procurando assim, com o mesmo espírito dos apóstolos, incentivar todos, né, que realmente ingressem, né, nessa jornada de evangelização. E nós temos assim, né, a igreja existe para evangelizar. É um trechozinho que tem na carta, que realmente define bem para que serve a igreja. Então nós temos assim uma visão nova. Para mim era novo, né? Porque a igreja existe para evangelizar. Quando nós fazemos uma festa, para que a igreja faz uma festa? Para evangelizar. Para que a igreja constrói um salão paroquial? Para evangelizar. Para que a igreja visita os doentes? Para evangelizar. Tudo que a igreja faz tem que ter esse objetivo claro, os olhos fixos na meta. Então aquilo foi essa frase, né, para mim, para toda a igreja, com certeza, serve assim como referência. Para que nós fazemos as coisas na igreja? É para que você visita os doentes? Para
Para que você constrói uma igreja? Para que você constrói um salão? Para que você constrói? Para que você faz uma festa na igreja? Para evangelizar. Tudo que a igreja faz visa a evangelização. Então essa frase, né, resume bem para que nós estamos fazendo essa assembleia do Comite. Para evangelizar. Nós saímos daqui com o espírito realmente que pede a igreja, né, espírito novo. E o Paulo VI, né, soube definir bem. E uma crítica, né, pessoas que dizem amam a igreja, mas fora da igreja, sem a igreja, né, pessoas que dizem eu amo a igreja, eu amo a Cristo, mas não amo a igreja, eu pertenço a Cristo, mas não pertenço a igreja. É uma incoerência, porque como é que uma pessoa pode dizer que pertence à cabeça se não pertence ao corpo? Então é importante que nós assim nos insiramos dentro da igreja concretamente, né, com todas as dificuldades que temos, para que realmente nós possamos manter a unidade e com a unidade as pessoas vejam como nós somos um e possam crer que realmente Jesus está presente em nosso meio, né? Dando socos no ar, né? São Paulo fala, né, quando ele teve o conflito lá com os judaizantes, ele então vai testar, né, a sua doutrina com a doutrina dos apóstolos, para saber se está correta a sua doutrina, para não ficar dando socos no ar, né? Socos ao vento, gastar energia à toa. Então nós temos que nos inserir dentro da igreja, para que nós possamos realmente ter uma evangelização eficaz. Não existe evangelização fora da igreja. Todo padre tem que ser encardinado, tem que estar submisso a um bispo. Todo padre tem que estar, assim também como leigo, tem que estar inserido dentro da paróquia, para que realmente a sua evangelização seja eficaz. É importante, não há freelancer, não há, né, na igreja pessoas que fazem as coisas por sua própria vontade, sem estar vinculado à vontade da igreja. Então é importante que nós mantenhamos a unidade para todo o trabalho eficaz da igreja, para não ficarmos dando socos no ar. Bom, lá em Nova Ruta, na Polônia, na diocese de Cracóvia, havia, né, uma cidade que o regime era comunista, que quiseram fazer com que essa cidade fosse estritamente comunista, sem a presença de Deus. Então fizeram uma cidade, como aqui em Brasília, fizeram uma cidade, mas com um contexto diferente, mas de qualquer forma, fizeram uma cidade sem Deus. Fizeram uma cidade sem Deus. Quiseram construir, Nova Ruta significa nova siderúrgica. Então fizeram uma cidade que tinha seus centros de lazer, seus centros de esporte, seus centros de convenções, né, mas sem igreja. Mas aí o povo que foi para lá viu que sem Deus era impossível viver. Então quiseram construir lá uma igreja, mas primeiro botaram uma cruz e a sua autoridade girava a cruz. E o Papa, que era então cardeal João Paulo II, né, que era o Carol Wojtyła, ele então celebrou a missa de Natal lá por volta dos anos 70. E depois, né, com o Papa, ele celebrou lá na missa, né, na nova igreja. Então, em 79, ele lançou como Papa esse termo, né, nova evangelização. A igreja precisa de uma nova evangelização. Uma nova evangelização que tenha audácia, que ele teve, né, que o Espírito Santo colocou no seu coração. Realmente, né, nós precisamos de uma nova evangelização. E em 83, falando para os bispos em Haiti, bispo do Ceilão, ele usou esse termo nova evangelização, destrinchando melhor o que seria a nova evangelização. Nova em seu ardor, ou seja, nova em seu entusiasmo. A pessoa tem que ser entusiasmada. Aliás, a palavra entusiasmo, né, tem uma origem muito interessante, né? Sempre me recordo de que a palavra entusiasmo tem muito a ver com o Espírito Santo, né? Porque o que é entusiasmo? Entusiasmo, né? Entusiasmo significa estar em Deus, né? Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que está em Deus. E o Papa Francisco tem usado muito. É incoerente uma pessoa dizer que está em Deus, sendo uma pessoa que se apresenta com cara de sexta-feira santa, né? Ele usa esse termo assim, cara de sexta-feira santa. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa alegre, né?
E lembrando que a alegria, o sinal de alegria, o antônimo de alegria é tristeza, não é tribulação. Eu posso estar cheio de tribulação, eu posso estar cheio de problema, eu posso perfeitamente ter a alegria no coração. Jesus fala, porque eu desejo que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Mas que alegria é essa? De alguém que daqui a pouco sabe que vai morrer na cruz. Porque a alegria de estar em unidade com o Pai, a alegria de estar cheio de Deus, a alegria, ele tem a alegria plena, porque ele também é próprio Deus, mas né, é essa alegria que nós não podemos perder. Nada de cara de sexta-feira. Aqui no seminário tinha um moço Mário, que ele usava um termo que eu achava assim, muito interessante. Ele falava assim, a pessoa vem para mim mas com a cara de zangado, com a cara de maracujá de gaveta. Aí eu ficava imaginando, o que é um maracujá de gaveta? Você bota o maracujá na gaveta e esquece lá. Aí depois vê o maracujá, como é que está? Ele usava esse termo, talvez alguns antigos aqui saibam, eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu fiquei imaginando, né, tem gente que tem cara de maracujá de gaveta, realmente tem, porque está sempre zangado. E nós temos assim que ter assim, um rosto alegre, porque sem alegria não há evangelização verdadeira. Bom, aí, né, novo em seu entusiasmo, nova em seus métodos, nova em sua expressão. Foi o que o Papa, né, São João Paulo II falou para os bispos da Haiti, que deu mobilidade à igreja, uma mobilidade realmente nova. Uma coisa que é importante saber, o que é nova evangelização? Há duas ações da igreja que às vezes se confundem um pouco, mas não podemos assim perder de vista para metodologicamente encararmos o que é nova evangelização. Existem duas ações da igreja. Uma missão é a própria missão, a missão de pescar. E isso se chama missão, quer dizer, nós estamos aqui no Comite, que vem a ser, né, um impulso novo dado à igreja, para que a igreja possa rebanhar pessoas que estavam afastadas, que estão afastadas. Então, a missão de pescar, isso é propriamente chamado de missão. E também o pastoreio. O que é pastoreio? Pastoreio é alimentar aqueles que são pescados, né? Então é importante sabermos assim a distinção desses dois termos, para que nós possamos assim caminhar juntos, né? E nós possamos entender bem toda a realidade da missionalidade da igreja, né? A missão vem a ser pescar e a pastoral vem a ser alimentar, né? Então, o pastor, né? Pastor dá alimento às suas ovelhas. Então, aqueles que são pescados na missão são alimentados pela pastoral. Então, é importante termos. E a nova evangelização vem a ser, né, um termo que impregna a missão. Tem que ser nova em seu ardor, novos seus métodos, nova sua expressão, né? Temos que usar realmente de ardor na missão, mas temos também que usar de ardor, nova metodologia, nova expressão, também na pastoral. Então é importante que nós assim, saibamos bem, né, o que é a nova evangelização, como ela se insere dentro das duas tarefas da igreja, missão de pescar e pastoral de alimentar. Bom, ser discípulo missionário, interessante que o documento de Aparecida em 2007 fala, né, de discípulo missionário. Ele começa falando de discípulo, mas depois de determinado momento começa a distinguir o adjetivo do discípulo. Discípulo tem que ser missionário. Então chama todo discípulo de missionário, porque não há discípulo que não seja feito discípulo para evangelizar, porque a igreja existe para evangelizar. Então nós temos assim a qualidade de sermos discípulos, mas somos discípulos para evangelizar depois. Então o documento de Aparecida foi muito feliz quando usou o termo discípulo no início e depois usava sempre o discípulo missionário para qualificar aquele que é verdadeiro discípulo. Não existe na igreja um discípulo que não seja missionário se ele quer ser discípulo autêntico. Então você como discípulo, nós como discípulos, temos que ser missionários, temos que engajar-nos nesse trabalho missionário da igreja para sermos de fato discípulos do Senhor, né? Então, né, documento de Aparecida, né? Alimentar-se e alimentar, quer dizer, e não deixamos de ser nunca discípulos,
Nunca deixamos de ser discípulo, porque eu tenho sempre que me alimentar, pastorear, né? Eu tenho que me deixar sempre pastorear. Para ser missionário, eu tenho que ficar sempre me alimentando da palavra de Deus, tenho que ficar sempre me alimentando do próprio Deus, tenho que ficar sempre me alimentando. Ai de mim se não evangelizar, dizia São Paulo, mas também ai de mim se não escutar a Deus, se não crescer na graça de Deus. Então é preciso entrar nessa dinâmica sempre. Quando é que nós vamos ter descanso? Só na vida eterna. E mesmo lá no céu, Santa Teresinha dizia, passarei no céu fazendo bem aqui na terra. Nós vamos ter muito trabalho também lá no céu, né? Então, a realidade que nós temos assim presente, né? Temos que ser sempre discípulos, e como discípulos temos que ser sempre missionários, e como missionários temos que ser sempre discípulos. A gente tem que tomar bem consciência disso, que o Dom Gregório, né, por mais santo que seja, tem sempre que ser discípulo do Senhor, tem sempre que ouvir o Senhor. E todos os padres, nós todos aqui que estamos, por mais graduados que sejamos dentro da igreja, temos que estar aos pés do Senhor, para aprender sempre do Senhor. Não importa o grau a que chegamos em São Paulo, importa que cresçamos resolvidamente. Então, não importa o grau que você é na igreja, eu já sou ministro da igreja, está bom uma porcaria, está bom pro diabo, você ficar se incomodando aí, né? Disseste basta morreste, né? Como disse Santo Agostinho, né? Nós temos que ter sempre o discipulado presente em nossa vida, e como discípulo tem que aprender sempre, o discípulo tem que ser missionário. Então a igreja existe para evangelizar. Se eu fui chamado a ser discípulo, eu sou chamado também para evangelizar, né? Então, nossa maior ameaça é o medíocre pragmatismo. Isso é terrível. Você se acostuma com uma coisa e está sempre fazendo aquela coisa e não percebe mais um novo que tem naquela coisa. Não é impressionante, gente? A gente repete a homilia a cada 3 anos o mesmo evangelho. Cada vez que lemos o evangelho tem sempre coisa nova para nós aprendermos. Tem sempre novidade ali, porque o Espírito Santo faz novas todas as coisas. Então a realidade que nós temos é essa, né? De que nós não podemos cair naquilo que, eu vou celebrar a missa. Antigamente, né? Eu acho que esse talvez seja uma das falhas dos movimentos que vão se acomodando ao longo do tempo, é que os próprios dirigentes deixam de rezar, fazer as alavancas com o coração aberto antes das palestras, né? Nós padres, às vezes vamos para mim, esse evangelho já conhece de cor, né? E já vai assim, falando das coisas, sem estar na presença de Deus, sem meditar sobre aquilo que Deus está pedindo, né? Então, o medíocre pragmatismo da vida cotidiana, né? Nós nos acostumamos com tudo e deixamos de nos encantar com a força do Evangelho, com a força do Espírito Santo. Então, a nossa maior ameaça é o medíocre pragmatismo da vida cotidiana da igreja, no qual aparentemente tudo procede com normalidade. Não, tudo é normal, tudo é coisa que já estamos vivendo assim, né? Vocação de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, vou para o inferno assim, Gabriela, né? Assim a gente vai assim, se acostumando a viver dentro de uma rotina que deixamos de procurar novos métodos, nova expressão, novo entusiasmo, né? Aparentemente tudo procede com normalidade, mas na verdade a fé vai se desgastando e degenerando em mesquinhez. O Papa Bento XVI falou quando era cardeal a Ratzinger, né? Em 1996, né? Tudo vai se desgastando e degenerando em mesquinhez, né? E chama essa vida pragmática normal, né? De que a pessoa se acostuma com aquilo e não busca o novo como profunda mesquinhez, né? Documento de Aparecida: não temos outra felicidade nem outra prioridade senão sermos instrumentos do Espírito de Deus na igreja, né? Essa é a nossa felicidade, sermos instrumentos do Espírito de Deus na igreja. É a nossa alegria, né? A nossa alegria é servir a igreja sendo impulsionados pelo Espírito Santo, né? Para que Jesus Cristo seja encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado, comunicado a todos,
Não obstante todas as dificuldades existentes. Eu fico imaginando o Papa São João Paulo II naquela nova ruta, né? Nova siderúrgica, que o regime comunista, né, do governo queria fazer como cidade de referência, como cidade sem Deus. Como ele teve dificuldade para enfrentar os poderes na época, mas ele não se intimidou com as dificuldades. Ele foi, né, até o fim, né, e conseguiu, né, fazer lá uma igreja, conseguiu, né, incentivar o povo às suas devoções, e assim conseguiu. E o Papa São João Paulo II é mestre, né, porque ele, né, fez com que a igreja, né, saísse de uma maneira muito forte. Quem pegou na época, né, o Papa São João Paulo II, viu que ele realmente era ousado, porque ele viajou o mundo inteiro. Ele viajou o mundo inteiro, conheceu a realidade da igreja em várias situações. Por isso ele estava assim, muito preocupado, porque uma coisa, a gente sempre fala, né? O bispo vai para o paróquia, por exemplo, aí chega lá e encontra lá tudo em festa, tudo em, assim, eufórico, né? Todo mundo assim. Mas uma coisa é o dia a dia da paróquia, né? E outra coisa é o dia de festa. Então, o Papa São João Paulo II teve uma visão bem concreta, tendo realmente uma visita, embora fosse uma visita assim, feita de festas também, mas ele percebeu, né, bem claramente que a igreja precisava sair do seu comodismo, sair da sua do seu medíocre pragmatismo para uma nova evangelização. Então ele teve assim a ousadia. Então, Cristo seja adorado, anunciado e comunicado a todos, não obstante todas as dificuldades existentes. Este é o melhor serviço, o seu serviço. A igreja existe para... A igreja deve oferecer às pessoas e às nações. Então a igreja que existe para evangelizar encontra a sua grande alegria na sua própria identidade. Quando você evangeliza as pessoas, quando você, né, hoje é dia da transfiguração, transfigurado em Cristo, possa realmente fazer com que as pessoas acreditem, vendo, né, principalmente o seu próprio testemunho de alegria, de pertença a Cristo. Então esse é o motivo principal da alegria da igreja. Conhecer a Jesus Cristo pela fé é a nossa alegria, né? Qual é a fonte da alegria do cristão? É conhecer Jesus, né? Segui-lo é uma graça muito grande. Graças a Deus, gente, nós temos que dar graças a Deus porque estamos ainda no serviço do Senhor, nós estamos servindo ao Senhor, né? Então a alegria de servir ao Senhor deve ser uma constante, e transmitir esse tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor Jesus nos confiou ao nos chamar e escolher. Então a realidade de sermos discípulos implica também em comunicar a presença de Cristo, né? Agora essa frase aí é lapidar, né? Essa frase aí tem que ser marcada profundamente por nós, em nosso próprio coração, né? Conhecer a Jesus é o melhor presente que uma pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. Qual foi o maior presente que você recebeu na tua vida? Um dia ter conhecido Jesus. Tê-lo encontrado foi o melhor que aconteceu em nossa vida. Foi realmente uma graça muito grande. Um dia tê-lo encontrado. E fazê-lo conhecido com nossas palavras e obras é a nossa alegria. Ter conhecer Jesus, vamos guardar bem essa frase, podemos até ler juntos. Conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que aconteceu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossas palavras e obras é a nossa alegria. Ontem eu estive com o Jorge, né, que foi um colega nosso aí do acampamento, casado com Paulo, e ele estava vivendo nos Estados Unidos, e ele estava dizendo lá da experiência dele, né, nos Estados Unidos. Ele tinha uma vida assim um pouco afastada de Deus, até que se uniu a Deus. Ele estava falando, padre, mas que coisa boa é a igreja, que coisa boa é o próprio Cristo, né? Porque a minha esposa hoje é ministra da Eucaristia, né? Então ela reza o texto todos os dias em família, né?
Por quê? Porque conhecer Jesus é o melhor presente que alguém pode receber. Qual o melhor presente que um pai pode dar para um filho? Qual o melhor presente que um pai pode dar para um filho? É a educação cristã. É a educação cristã. Qual o melhor presente que eu posso dar à minha comunidade lá do Rosário? É fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. Conheçam a Jesus de fato. É o melhor presente para as pessoas que nós amamos. Então, conhecer Jesus é o melhor presente que alguém pode receber. Tendo encontrado isso, nós temos que dar testemunho disso com a alegria que nós vivemos. Tendo encontrado que foi o melhor que aconteceu em nossas vidas. Foi ou não foi? Foi o melhor que aconteceu. O melhor que aconteceu na minha vida não foi o ser padre. Não foi o ser isso ou aquilo. O melhor que aconteceu na minha vida foi um dia ter conhecido Jesus. São Paulo deixa isso bem claro quando no caminho de Damasco ele conheceu Jesus. Saulo, Saulo, porque me persegues? Quem é isso? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Saulo conheceu Jesus naquele tempo e sempre trazia com certeza no coração: eu sei em quem pus a minha confiança. Jesus é aquele que eu encontrei no caminho da Damasco, mostrou misericórdia para mim, ele me amou e se entregou por mim. Então essa experiência de Jesus é o melhor que aconteceu na nossa vida. É isso que nos mantém de pé, é isso que nos mantém erguidos. Eu sempre me recordo de um papa, do Frei Inácio Larranhaga, no encontro da oficina de oração que ele fez, e ele falava assim, de uma maneira muito simples, ele falava: segura os momentos fortes, porque os momentos fortes te amparam dos momentos de fraqueza. Segura os momentos fortes, porque os momentos fortes te amparam. E é verdade. Quantas vezes o meu sacerdócio, às vezes, estava um pouco de dificuldade, passei por uma situação difícil, mas eu me lembrava daqueles momentos fortes de experiência de Deus. Eu sei em quem pus a minha confiança, eu conheci aquele que eu pus a minha confiança, eu sei que... Então a experiência do Senhor é fundamental para aquele que quer se tornar cristão de fato. Nós vamos ver isso, o Papa Bento XVI falando sobre essa realidade. É preciso que nós assim nos preocupemos com as pessoas conhecerem Jesus de fato como ele é. Não o Jesus glorioso do Monte Tabor apenas, mas o Jesus também que carrega a cruz, que leva a sua cruz e nos convida a carregarmos também a nossa cruz. Evangelizar os batizados é uma grande preocupação nossa, porque infelizmente muitas pessoas vão para a igreja batizar as crianças, mas não dão educação cristã nenhuma criança. É uma realidade que nós vivemos. Eu me lembro assim de Correias aqui, quando eu estava aqui em Correias, foi a segunda paróquia que eu trabalhei, Aí tinha um senhor lá que foi lá batizar o filho. Aí eu perguntei para ele: escuta, o senhor sabe que para batizar um filho tem que ter o compromisso de transmissão da fé. O senhor mora aqui no castelo, morava ali no castelo, um senhor forte, muito forte mesmo. E eu fiquei assim muito pequenininho perto dele. Aí eu falei assim para ele: o senhor tem fé? Ele ficou assim meio vermelho: o senhor está me ofendendo. Ter fé igual a mim, o senhor pode ter certeza que não vai encontrar. Eu tenho uma fé miserável mesmo. Aí, eu sou um homem de fé. Aí eu pensei: escuta, eu estou aqui há um ano já na palavra. O senhor mora aqui no castelo, eu nunca vi o senhor na missa. Bom, eu tenho fé, mas pode missa não é comigo não, padre. Aí eu, lembrando do Moço Brasil, falava assim: vai ter fé assim lá no inferno. Então a fé é algo que realmente nós temos que transmitir. Evangelizar, dar uma boa notícia, é grande tarefa da igreja. É para isso que ela foi fundada e guiada e sustentada pela força do Espírito Santo. Se a igreja existe para evangelizar, tornamos-nos cristãos para evangelizar. Essa frase também de São Paulo é fundamental. Ai de mim se não evangelizar. Evangelizar é tornar Cristo conhecido e amado. A missão não é algo facultativo para a igreja, mas um dever. É importante lembrar que eu não posso ser discípulo sem ser missionário. A missionariedade é algo que faz parte da essência da igreja. Só posso dizer que sou cristão de fato na medida em que eu evangelizo. Precisamos recomeçar a partir de Cristo. Estou citando muito o documento de Aparecida, porque foi muita referência de Aparecida lá para a Europa, para todo mundo, porque realmente a igreja deu o seu lar
né, de evangelizadora muito forte em Aparecida. Precisamos começar a partir de Cristo, a partir da contemplação de quem nos revelou em seu mistério, a plenitude do cumprimento da vocação humana e seu sentimento. Então, o documento de Aparecida é um documento que pode se tornar até referência do Papa Bento XVI, como o grande evangelizador que ele foi, né, dentro desse aspecto missionário. E, né, para que nossa alegria fosse completa, ele criou lá o Pontifício Conselho para a Nova Geração em 2010, para que ele tivesse um braço do Papa, para que realmente a igreja sempre se recordasse que ela precisa evangelizar. Não se começa a ser cristão, essa frase também que nós assim consideramos lapidar dentro do documento de Aparecida, né? Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, né? Eu vou me converter pela inteligência somente? Não. Não se começa a ser cristão por uma nova decisão ética ou por uma grande ideia, mas através do encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e com isso uma orientação dessa vida. Se a pessoa não teve uma experiência concreta com Deus, mas uma experiência real com Deus vivo, ele não é considerado cristão segundo o documento de Aparecida. Cristão não se começa a ser cristão a partir de uma decisão ética ou de uma coerência com a ideia, mas a partir do encontro com um acontecimento, alguma coisa tem que acontecer na tua vida de forma que te motive a ser de fato cristão, né? É uma realidade que nós temos que aprender. Se você não teve ainda uma experiência com Deus vivo e verdadeiro, você ainda não é considerado cristão. Então, é por isso que a igreja se preocupa muito com o querigma, né? Que vai depois ser destrinchado no documento de Aparecida. O documento, né, fala sobre a experiência que todo cristão deve ter com Deus, né? Continuando. Papa Francisco, igreja em saída, ele usa muito esse termo, igreja em saída, né? Igreja de portas abertas, né? Então nós temos que assim que ter a igreja acolhedora. A igreja de portas abertas significa igreja em saída, mas também igreja que acolhe as pessoas, né? Aí eu chamo a atenção um pouco, me desculpa falar um pouco dessas coisas, mas assim da secretária da paróquia, né? Então é importante que haja na parte do secretariado da paróquia uma igreja acolhedora, né? Uma igreja acolhedora. E não é fácil, a secretária da paróquia agora tem problema, não teve lá, e realmente tem que ter muita paciência. Mas tem que ter paciência, porque às vezes a gente sobe o morro, faz tudo assim para a gente evangelizar as pessoas que estão lá longe. E as pessoas que chegam a nós, às vezes nós tratamos mal, né? Às vezes as pessoas chegam querendo buscar uma informação, a gente trata assim um cara meio de maracujá da cabeça, de sexta-feira santa, né? Então nós temos assim que mudar um pouco o nosso jeito de ser para que haja realmente uma evangelização eficaz, né? Sair em direção ao Evangelho Gaudium, né? A própria primeira carta que o Papa Francisco escreveu foi sobre a evangelização, né? E mostrando a alegria de evangelizar, né? Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção nesse sentido. Tem que ter uma motivação para isso, tem que ter um ideal para isso. E o ideal é conhecer Jesus, né? Conhecer Jesus, ter os olhos fixos na meta. Muitas vezes diminuir o ritmo, a ansiedade, para olhar e escutar. Então, aquele trabalho que eu tenho de visitar tantas famílias, às vezes a gente sai para visitar, né, ou fazer um programa, visitar hoje 15 famílias. Aí eu visito rapidamente, mas tem uma família que talvez assim precise do nosso olhar, da nossa atenção. Então nós ficamos ali, né, ouvindo também. E o Papa fala isso, muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, a ansiedade, para olhar e escutar, ou mesmo renunciar às urgências, para acompanhar quem fica caído à beira do caminho. É interessante notar que o São Francisco, ou São Vicente de Paulo, ele fala, né, que às vezes o nosso serviço obrigatório que temos de cumprir as obrigações litúrgicas podem ser prejudicadas, assim, entre aspas, pela assistência a alguém que está precisando de ajuda. Então, ali, nós façamos o nosso serviço a Deus dentro daquilo que Deus está pedindo também. Então, perder tempo, entre aspas,
perder tempo com aqueles que realmente precisam da nossa atenção, né? Então, deixar a ansiedade lá. Papa Francisco, aí que vem aí o que nós assim estamos vivendo aqui hoje. É uma realidade que nós estamos vivendo, que realmente nós temos que procurar corrigir. A primazia do testemunho, né? Lembrando que no Evangelho dos Cianos, o testemunho é a chave para uma boa evangelização. O testemunho é uma chave para uma boa evangelização. E o Papa Paulo VI, São Paulo VI, canonizado agora quase 4 meses atrás, ele dizia no Evangelho dos Cianos: o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade os testemunhos do que os mestres. E é verdade. Quando alguém dá testemunho, a sua palavra tem muito mais eficácia, né? E me completa: ou então se escuta os mestres, é porque eles antes dão testemunho. E é verdade. O que nós estamos vendo assim hoje, né, diante do contra-testemunho de alguns que têm prejudicado o testemunho de tantos que vivem autenticamente o Evangelho, né? Nós estamos vendo assim, às vezes, um escândalo, mas os escândalos são pontuais, porque tem ao lado desses escândalos uma multidão de pessoas que buscam dar testemunho. Nós temos que enfatizar a importância do testemunho cristão na vida missionária da igreja. Se eu quero ser um autêntico missionário, eu tenho que buscar por coerência ser testemunho do Evangelho. Testemunho, sim, dos conselhos evangélicos de pobreza, de castidade, de obediência a Deus, através da obediência à igreja. É isso que está faltando na igreja, assim, né, em alguns lugares, em alguns pontos. Realmente nós temos que rezar muito para que não só a igreja mande missionários para a igreja, mas mandem missionários que deem testemunhos de vida, né? Testemunhos de vida. E uma pessoa até me falou assim, uma coisa que chamou a atenção, quando ele falou a respeito do que se ganha quando se é cristão. Ele lembrou a frase de Exupéry que fala: o que se conta na vida cristã não é o que se ganha na vida cristã, em termos assim materiais, em termos assim de honra, em termos assim de... é o que se perde. E se nós olharmos para Jesus, que mostra hoje a sua glória no Monte Tabor, ele mostra a sua glória, mas conversando com Moisés e Elias sobre a sua crucifixão. E quando ele proíbe os discípulos de pegarem o nome dele, né, por enquanto, é porque as pessoas não compreendem que a vida cristã compreende a glória do Monte Tabor, mas compreende sobretudo a glória da cruz. E o que aconteceu na cruz do Senhor é a alegria de alguém que realmente se encontrou com o Pai, a alegria de alguém que realmente está em unidade, porque Jesus é o homem Deus, né, verdadeiro, homem, perfeitamente Deus. Mas a alegria de ser Deus e a alegria nossa de termos Deus em nosso coração, mesmo nas tribulações. Então Exupéry falava: o que se conta na vida cristã não é o que se ganha, mas o que se perde por causa de Cristo. É isso que contabiliza na vida cristã. O que você perdeu? Perdeu a saúde? Perdeu a dignidade? São Paulo fala: eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu me glorio nas minhas fraquezas, porque isso se manifesta o poder de Deus. Então que nós possamos realmente nos alegrar profundamente, né? Jesus fala isso no Sermão da Montanha: toda vez que vos perseguirem e vos amaldiçoarem por causa de mim, grande será a vossa alegria no céu. Porque alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa alegria no céu. Então alegrar-se também com as situações catastróficas que nós às vezes encontramos, de fracassos aparentes, mas não é fracasso para aquele que procurou fazer a vontade de Deus, né? Então o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres, ou então se escuta os mestres, é porque eles são testemunhos. É importante buscar o testemunho da vida cristã autêntica. Tá? E o Papa Francisco, né, que fala sobre a primazia. Então nós temos assim uma realidade desafiadora para nós. Realmente ressuscitarmos um espírito missionário dentro de nós. Se nós estamos acomodados, não importa para onde chegamos, importa que prossigamos decididamente. Vamos acordar, gente. Vamos acordar para o lado missionário, né, essa assembleia que marca profundamente o reinício de um ardor missionário da igreja.
E lembrando que o dom missionário não é buscar coisas novas por serem novas, mas buscar a novidade do Evangelho que sempre existiu desde a origem do mundo. É impressionante, né? Quando nós assim nos deparamos com os documentos da igreja, né? Particularmente com o novo Milênio do Monte, com o próprio Gaudium, Evangelho Gaudium, né, do Papa Francisco, nós temos assim essa realidade da igreja sendo rejuvenescida pelo ardor missionário, a igreja sendo realmente desafiada pelas novas dificuldades. E não tenham receio não, porque quanto maior a dificuldade, diz lá na primeira carta dos Coríntios, capítulo 10, quanto maior a dificuldade, maior a graça. Então se nós passamos por dificuldades muito grandes, maior será a graça de Deus. Santa Rosa de Lima fala, se eu mando a cruz, maior que seja, que eu sei que não me faltará a tua graça. Então a graça de Deus nunca é superada pelas dificuldades. Então que nós possamos realmente ver, né, superadas as dificuldades pela graça de sermos testemunhas vivas do Evangelho e como testemunha viva propagar a mensagem do Evangelho. Então é isso que nós assim temos para falar para vocês. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa tornar cada um de nós autênticos discípulos e missionários do Senhor, porque a igreja existe para